Warjen Yujin Ubjan San Vimage Sadom Pula Yatsen Chogi Nyudrubye Vimajum Meje Sudra Kurdo Kadro Mampe Kur Che Che Je Sudadrupche Jinje Lapchir Jesus Sol Guru Pe Masi Jihon Morjen Yuji Nujan San Pe Mage Sadon Pula Yatsen Chogi Nyudrum Ye Pe Majun Eje Sudra Kurdo Kadro Mampe Kur Che Che Je Soda Drupche Jinje Lapchir Je So Guru Pe Masi Jihon Om Warjen Yujin Ubjam San Pe Mage Sardom Povla Yatsen Chogi Nyodrunye Pe Majun Eje Sudra Kurdo Kadro Mampe Kur Che Che Je Soda Drupche Jinje Lapche Jesus So Guru Pe Masi Jihon Om Warjen Yujin Ubjan San Pe Mage Sadom Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pe Majun Eje Sudra Kurdo Kadro Mampe Kur Che Che Je Soda Drupche Jinje Lapche Jesus So Guru Pe Masi Jihon Sanje Chodan Sochi Chonan La Jancho Bado Dani Chapsuchi Daki Jinso Jipe Sonanchi Drola Penche Sanje Drupashu Sanje Chodan Sochi Chonan La Jancho Bado Dani Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Pinche Sanje Drupashu Sanje Chodan Sochi Chonan La Jancho Bado Dagi Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Pinche Sanje Drupashu. Então tá aberto. Fiquem à vontade, por favor. Boa noite. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos. Bom, quando a gente começou esse estudo, teve aquele impacto, assim, né? Porque é um relato, assim, bem diferente de tudo que a gente vinha estudando, né? Uma abordagem, assim, diferente. Eu achei difícil, né? Eu achei que ia ser difícil. Aí, com um tempo, a gente conversando, a coisa foi clareando e foi dando para alcançar, assim, e trabalho muito bonito o trabalho dele, né? Muito bonito mesmo. E profundo, né? E, às vezes, bastante poético, assim, né? E diferente, como você costumava dizer, que ele não usa a terminologia dos outros rinpochés, né? Eu gostei do estudo todo, assim, os capítulos eles eram surpreendentes, sempre
batendo em alguma coisa forte, assim, surpreendendo em relação a situações de vida que às vezes a gente fica fixado, né? Agora, em termos de prática, eu senti mais dificuldade, assim, porque era como se é como se ele fosse descascando uma cebola, assim, entendeu? E as primeiras camadas dava para absorver, mas depois ele ia ficando cada vez mais sutil e na hora de contemplação eu sentia mais dificuldade, né? Igual quando ele chega e fala de energia, quando ele fala de cores também, entendeu? Assim, ele vai esmiuçando, assim, você tem a impressão que é infinito aquilo, né? E não dá para acompanhar realmente. É assim, eu creio que é um material de estudo de um tempo assim indeterminado, né? Porque é muito bonito e é muito profundo também, né? E eu, como principiante, assim, eu acho que tem certas coisas que vão ter que aguardar para ver se dá para entender melhor, entender de uma forma mais consistente, né? E alguns capítulos assim mais impactantes no bom sentido. Agora o final, assim, entendeu? O final do livro eu achei muito lindo, entendeu? Muito lindo mesmo. Ele termina de uma forma assim que parece que tem ligação com outro estudo que a gente está tendo no domingo, com aquela fala, aquelas coisas que igual ele chega no final. Desculpa eu estar chegando no final, mas assim é que realmente o desfecho eu achei muito interessante quando ele vai colocando assim, vai desnudando a gente assim à beira da morte, né? Que a gente vai ficando sozinho e desprovido daquelas ilusões de ter muita gente ao redor, pessoas chorando e tal, entendeu? Aquelas condições todas que ele coloca a respeito do Sansara e do Nirvana também. Eu achei muito lindo, assim, entendeu? E ali eu não achei difícil de captar, não. Achei que ele foi bastante claro. Enfim, foi um estudo, assim, que algumas coisas eu achei que acabou ficando muito teórico no sentido de, pela minha a própria limitação mesmo de absorver os ensinamentos, né? E de ter que ir seguindo com atenção, assim, com os olhos, onde é que ele está levando. Às vezes ele levava para algum lugar assim que era bastante novo e desconhecido, né? E dava para se perder naquele monte de informação, né? Ele entrando, por exemplo, na parte de medicina tibetana também, aquilo ali, mesmo que eu tenha conhecimento da medicina chinesa, mas assim, tinha hora que eu ficava no ar, assim, onde é que esse cara vai, entendeu? Mas foi uma joia rara, né? Esse estudo foi uma joia rara, assim, realmente é como os colegas aí falaram que é uma pena que está terminando, né? Mas, assim, a forma como ele termina fica tudo bem. Foi uma morte legal mesmo, assim, entendeu? Uma morte muito gostosa, assim. Eu morri bem pra caramba ali. É isso aí. Obrigado, Francisco. Nada. Oi, Henri. Posso falar? Pode, tu quer entrar na fila, Lucia? Porque a Bia e o Márcio já estavam inscritos aqui. Tá bom. Tem que levantar a mão, frequência, né? pode ser? Tá. Tá, obrigado. Oi, Bia.
Oi, Henrique. Oi, pessoal. Bom, o livro foi interessantíssimo, né? Eu achei incrível ver as coisas através dos 5 elementos, né? Realmente é uma maneira bem inusitada, né? De perceber as coisas, né? Pelo menos para mim até agora. Mas o capítulo sobre arte, né? Claro, né? Uhum. Me interessou mais, mas na verdade é expansivo a todo mundo, né? Ele fala do artista, mas ele fala de todo mundo, né? O artista, na verdade, é qualquer um, né? Então, uma pergunta que você tinha me feito aí, que eu fiquei encasquetada com ela, né? Se eu via essa relação entre o artista e a compaixão, né? Você achava que os artistas eram compassivos, né? Na expressão deles, né? Das próprias obras. Aí eu fui reler o capítulo e reli muitas vezes, né? E a partir dele eu comecei a entender mais os outros também, né? Está tudo relacionado, na verdade, né? Aí, uma coisa que eu quis me responder, né? Te respondendo, é que nem todo artista é compassivo, né? Eu acho que ele mesmo diz, né? Só o artista sublime que é, né? Quer dizer, o sublime é aquele que consegue perceber a sutileza das coisas, né? Além da matéria. Então, o artista, justamente o bom artista, o artista sublime, é aquele que consegue transmitir, né, essa sutileza para o outro, para a sutileza do outro, né? Que consegue justamente penetrar nesse canal, né, além da matéria, né, e transmitir uma mensagem que é essa mensagem super sutil, né? E compaixão é a comunicação, né? É a comunicação nesse nível, né? Então, quando se consegue isso, acho que se consegue tudo, né? Não sei, né? Quer dizer, foi por aí que eu fui, né? Essa comunicação além da forma, quer dizer, essa capacidade de transmitir esse poder espiritual, né? Como ele mesmo diz, né? E aí ele fala dessas 5 cores básicas, né? Que é a matéria, né? Pela qual os artistas devem se manifestar. Aí eu pensei, bom, as 5 cores básicas são as 5 cores das sabedorias, né? Justamente, né? É o azul, o amarelo, o vermelho, o verde e o branco, como ele diz. E a compaixão é a manifestação através dessas 5 sabedorias, né? Então, é isso, né? Essa transmissão sutil, né? Ir além da matéria, né? Esse desapego, né? Porque o apego é a matéria, né? Você se desapegar, no momento que você se desapega, se abre para o outro, você está se desapegando, né? Dessa matéria, né? Então tem toda uma relação aí que eu achei incrível, né? E como é que essa comunicação, inclusive, pode ser infinita, né? Porque você transmite através desse canal, o outro percebe, através desse mesmo canal, né? E por sua vez, transmite para o outro, e para o outro, e para o outro, e cada obra também é aberta, né? Porque ela tem uma infinidade de percepções possíveis, né? Tanto é que ele diz também, né, que tanto faz a arte ser calma ou irada, né? A calma é bela e a irada enfim, transmite raiva, né? E isso independe, né? É aquela interpretação do artista da beleza e do sublime, né? Que aí eu vou, né, para a filosofia ocidental e tal, para fazer essas relações, né? Mas que, na verdade, a arte irada transmite para a pessoa irada, né? A arte calma transmite para a pessoa calma. Quer dizer, cada nuance é específica para cada pessoa, ou então para cada nuance em cada pessoa, né? Também, né? Você pode ver uma coisa em vários tempos diferentes, de várias maneiras diferentes, né? Ele toca... Desculpa, só para complementar, tem uma coisa que eu sempre me lembro quando eu penso nisso, que é a paisagem, né? Por exemplo,
para uma pessoa que está que tá no reino dos infernos, pensar, a gente mesmo, a gente quando está naqueles dias assim, puto, né? A última palavra que a gente quer ouvir é paz. Dá uma raiva só de pensar em paz. Então é muito interessante pensar essas coisas, né? Porque a palavra em si, ela não produz nada, vai depender do contexto. Quando a gente está no reino dos infernos, paz é o que nos leva para os infernos. Né? É um paradoxo, né? É como lidar nesse contexto. É isso que ele está dizendo. Se você nesse contexto chegar macio, não vai funcionar. Não vai. Não vai, né? Então isso é o Vajrayana. É você saber ler o contexto, né? Legal. E uma outra coisa, né, que também me ocorreu, essa questão da sutileza, né? O elemento sutil é inseparável da vacuidade, né? É o feminino, né? Quer dizer, e a matéria é o masculino, né? Então é a transmissão através dessa vacuidade, né? Desse elemento sutil, né? Feminino e tal. Então isso fez sentido para mim desse jeito, né? E na verdade respondeu a muitas coisas, né? Que eu já tinha colocado em vários outros momentos, né? O que é realmente, o que a gente pode chamar de um artista autêntico, de uma pessoa autêntica, né? É aquela justamente que consegue fluir por esses canais, né? E acabar comunicando através desses canais, né? É isso. Bacana. Obrigado, Bia. Bom, obrigada a você. Oi, Márcio. Oi, Gui, boa noite. Boa noite. Tudo Então, jóia, tudo jóia. Tu tá aqui pelo Sul ou tá em São Paulo? Estou em São Paulo. São Paulo. Eu gostei bastante do estudo do livro. Uma coisa que eu achei interessante é que a leitura ela parece fácil, parece muito acessível. Claro, teve partes que exigiu mais releituras, mas definitivamente a sua mediação ajudou incrivelmente, assim, porque a explicação abria uma perspectiva muito maior do que eu imaginava que eu tinha entendido quando lia. Eu gostei bastante, assim, abriu muitas perspectivas, assim, de coisas que eu não conhecia sobre o budismo, assim, que, digamos que se revelou, assim, como o próprio aspecto da arte, da energia. Isso enfim, imagino que seja comum em qualquer estudo, né? Sempre a gente vai aprender coisas novas, mas esse da arte realmente me marcou também. Até porque eu tento ser um artista autodidata, então isso foi um aspecto bem interessante para mim. Então, teve muitos insights assim no dia a dia, assim, de lembrar partes do livro, relacionar com alguma coisa que estava acontecendo, que eu achei isso bem interessante, principalmente sobre o capítulo de energia e poder. Teve um episódio que eu quase comentei aqui no estudo, que eu tava na rua passeando com um cachorro e na frente de uma oficina de motoqueiro surgiu um cara todo vestido de couro, todo metaleiro, assim. Aí eu olhei para ele assim, tomei aquele susto. Aí eu fiquei pensando, nossa, olha o poder que ele tem sobre mim. E eu relacionei ao texto. Então teve vários momentos assim de insights parecidos. Então acho que é basicamente isso que eu consigo assim recordar para comentar a respeito do estudo. Eu gostei bastante. Alguém não conseguiu, assim, a gente precisa de oposição agora. Não funcionou. Tem que botar fogo no parquinho, como se diz, né? Tá muito leve por enquanto. Chamar alguém para tumultuar aqui. Tipo a CPI, né? Tem que ter uns dois ali que ficam tumultuando. Oi, Célia. Oi, Henrique. Oi, boa noite, todo mundo. Boa noite. Eu realmente fiquei muito impactada e eu até compartilhei na semana passada, no nosso último encontro, que
a elegância da escrita foi uma coisa assim, e a escolha das palavras e as expressões que ele usou que me colocaram em paisagens diferentes, que te dão um olhar diferente para as coisas, que às vezes precisa dar uma sacudida, mudar o seu ponto de vista, né? Mudar a sua colocação com o objeto para você ver a coisa de outra maneira, né? E foi dessa maneira que a coisa me impactou, a leitura desse livro. Eu fui pintando de amarelo, que era importante, e foi interessante, porque esses dias eu fui rever, e tem muita coisa que foi bom rever e reler. Teve muitos pontos que foram assim importantes para mim. Eu diria que naquele capítulo da mente brincalhona, foi logo no início, mas aquilo para mim bateu fundo, porque eu tenho uma tendência forte com seriedade, todo meu a maneira como eu fui criada, como eu cresci e o que eu fiz anteriormente. Então, escutar que seriedade é expressão dos elementos grosseiros foi assim um pá. Então, tipo assim, bem para me acordar mesmo na base. E, e aí, ao mesmo tempo, eu fui ver, você logo em seguida vem a cura, aí você vê aquela colocação da mente histérica que ele fala, e às vezes pode ser causada por pais rígidos que tentam pressionar uma coisa em você quando você ainda é uma criança muito vulnerável, né? E aquela energia é colocada de uma maneira pesada e dura sobre você, né? E aquilo te afeta a criança, né? Então aquilo também me serviu muito. Aí depois veio a parte do respeito, que eu achei brilhante, porque a gente olha o mundo aí fora e as pessoas e o que acontece e os tempos modernos, né? E como isso tudo está tão ele coloca que obstrui todos os canais interiores, né? Então, em todos os capítulos, a linha que eu senti é que tem aquela coisa de obstrução, né? Canais obstruídos e desequilibrados. Então, todo o processo é de purificação, né? E de eliminação das coisas que estão obstruindo e os obstáculos internos, mas tudo interno. E essa observação dos elementos que vai levar à purificação e o equilíbrio, se você vai aos poucos observando, né, as coisas que te impactam, aonde que você está preso, o que está te segurando. E aí o capítulo final é relaxar e repousar, né? Que é como ele coloca a meditação, depois de você ter já purificado o corpo com a respiração, a mente com a respiração, para poder equilibrar os elementos. E eu achei, assim, a nível da minha prática, que o que me chamou a atenção foi que essa observação dos elementos e tentar entender isso dessas maneiras como ele foi colocando, me deram um outro nível de atenção para o meu corpo e para a minha mente, que me ajudaram muito mesmo, porque eu acho que
de alguma maneira, equilibrou alguma coisa, de uma maneira que não estava antes. Uma calma interna, um tipo de uma paz, uma calma interna que não estava muito lá, não. E olha que não tem sido fácil, não. Tem sido pedreira, tem acontecido coisa para dedéu aqui. Eu estou engasgada até porque eu soube há 2 semanas que o meu irmão vai ter que fazer uma cirurgia e, pelo que parece, a coisa é bem mais séria do que eles estavam esperando. Uma cirurgia bem extensa de coração que ele vai ter que fazer. Meu irmão está com 72, ou seja, super saudável e tal. Então, assim, as coisas não param de acontecer, né? Mas é questão de quanto a gente vai conseguir dar o basta para o Sansara, né? Se cansar o suficiente do Sansara. E ele até coloca nesses termos mesmo, né? Para você poder se equilibrar e relaxar e deixar circular o ar, né? É isso. Flexibilidade. Obrigado, Célia. Obrigada. Oi, Emiliano. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu tenho acompanhado as gravações, né? E o que mais me chamou a atenção até agora foi a questão de pensar o Lung na educação, e na educação escolar mesmo. O entendimento de que talvez simplesmente o entendimento cognitivo, intelectual, né? Ele realmente não basta, como eu já vi, né? Muito se fala, né, no budismo e no SEMES. Então, eu estudo para ser professor, né, de filosofia, e para mim está muito claro isso, que os discursos, né, por mais coerente que ela seja, a fala do professor, por exemplo, ela vai estar disputando com, por exemplo, com séries, com filmes, com YouTubers, que mexe com o Lung dos alunos, né, que mexe com a vitalidade deles. E essa vitalidade, esse Lung, é o que faz com que eles tenham horizontes, né, horizontes de futuro mesmo. Então, ainda que eu possa tentar desconstruir, né, o pensamento crítico em relação ao ideal de felicidade que está por trás de uma certa série, né, de um certo personagem, é difícil se eu fizer isso simplesmente verbalmente, né, estimulando só o raciocínio. Esses filmes, os YouTubers estão vendendo, né, uma narrativa neoliberal, de um sucesso pessoal, né, uma carreira, um consumismo, e que está levando, né, o planeta, a gente sabe, numa situação de colapso. Assim. Então, como trabalhar o Lung dos alunos, junto com os alunos, né? No sentido de algo que possa mexer com a vitalidade mesmo, né? Direcionar essa energia. Eu gostei muito assim da fala, da troca que fez o Lama com, acho que é Jonathan Dowson, do Instituto, né, Schumacher, na Inglaterra, e ali eu achei um ouro, né? Porque ele está justamente apontando para isso, né? Trazendo pesquisas, inclusive, mostrando que é preciso mexer com o corpo, né? O aprendizado, para ser significativo, ele tem que envolver o corpo. Então, lá ele fala sobre dinâmicas de grupo para internalizar coisas como, por exemplo, a gravidade da questão climática que está se apresentando. Simplesmente narrar fatos não é suficiente para provocar uma mudança no comportamento das pessoas. Elas precisam talvez se sentir, né, desenhar círculos no chão, ver como é que está no planeta Terra superaquecido, enfim. Então, eu agradeço muito por ter tido acesso a essa linguagem dos Lungs, porque ela me permitiu compreender muito mais assim essas sutilezas e a própria problemática do ensino, algo que não está sendo visto, né, algo que é negado, assim, completamente ignorado pelo ensino convencional que nós temos. Então, eu estou nesse caminho assim de buscar pensar o Lung e trabalhar o Lung em sala de aula. E muito disso é graças aos estudos aqui, né? E ao grupo que eu tenho acompanhado. Esse livro, claro. Então, obrigado. Obrigado, Emiliano. Muito bom te ouvir.
Oi, Dalmo. Oi, eu acho que a Norine estava antes, mas não sei. E Para o ímpar. não, tudo bem, acho que não, então eu queria falar, até acabei esquecendo. Eu sou do grupo dos que não falam, né? Então me senti convocado aqui. Vou começar a chamar daqui a pouco. E então, para mim, assim, foi um estudo que durante o estudo me marcou, porque eu tinha assim eu tinha até um entusiasmo assim de entrar e participar, mas eu senti, hoje eu estava refletindo, né, sobre o quanto que o estudo impactou na minha vida, assim, e aí eu senti esse descompasso, assim, porque para mim, durante o estudo, estava tudo fluindo muito bem, assim, mas na minha vida eu sinto que eu não encaixei, sabe, que as coisas não tinha essa de vez em quando, na prática de meditação, me vinha algum insight do livro, assim, mas fora isso, eu senti que eu não sei se. Eu acho que um pouco por falha minha, assim, mas. é, ou porque a linguagem é muito profunda, não sei. Mas eu senti esse descompasso, assim. Uhum. Mas eu acho que todo mundo sentiu isso, porque a linguagem é difícil mesmo, né? E o Tilen Norbo ele faz um exercício que a gente não está muito acostumado, que é olhar as coisas, como o Emiliano estava dizendo, né, de um jeito menos teórico, né, menos conceitual. E a gente tem um vício de pensamento, um vício de se relacionar com as coisas de uma forma teórica, né? Como se aquilo resolvesse. E eu fico me perguntando, dentro do próprio budismo, vamos pensar assim, o quanto que essa forma, essa abordagem, ela também não acabou se tornando preponderante, especialmente quando a gente vai olhar, às vezes, o que eu acho um excesso de importância para um debate acadêmico de termos budistas, né? Aquilo é como se fosse, quando eu olho para o Tinen Norbo, do início ao fim, por exemplo, né, da abordagem dele, e especialmente quando eu olho para a abordagem das Dakinis, eu fico pensando que não deixa de ser, no caso do budismo também, um reflexo de uma mente muito masculina, muito racional, muito teórica, muito filosofável. E as Dakinis, elas vêm, vão e pronto. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, não pegou. É uma coisa mais indireta, mais sutil, trabalha com um aspecto mais subjetivo. E a gente não tem muita familiaridade, talvez. A gente não foi tão apresentado, né? A gente não tem uh, tanta, talvez, facilidade no primeiro momento de estar aberto, né? E quando a gente olha para essas grandes instituições budistas do passado, né, essas grandes universidades, elas eram exclusivamente masculinas, né? Era um conjunto de homens que, geração após geração, ficava ali dentro, só faziam aquilo. E aí aquilo acabou formando uma forma muito específica de budismo. Mas isso que o Tilen Norbo traz não era necessariamente debatido ali dentro, porque não tem muito o que se debater sobre esse assunto, né? A pessoa vai ter que contemplar, ela vai ter que fazer um exercício menos racional nesse sentido, mais intuitivo também, mais sutil, né? Que é toda a abordagem que as Dakinis trazem, né? Então a gente leva tempo realmente para entrar nisso, para fazer essa transição, né? Eu mesmo sempre tive uma super resistência em entrar em algum
texto, né, algum tema assim clássico do budismo, da filosofia budista madhyamika. Não que eu não acho que não tenha que estudar, é óbvio, né? Mas nunca foi muito a minha praia, né? Eu sempre achei aquilo muito seco, né? Muito duro. Mas eu até me rendi agora, porque semana que vem a gente vai começar um texto desses assim de vamos ver agora quem é que é ponta firme. Eu incluído, não sei se eu vou dar conta, mas vamos lá. Mas é um texto, enfim, mais clássico nessa abordagem filosófica, budista, né? Mas o que realmente me toca são esses textos como das Dakinis, né? Que eles são mais leves, né? Eles são um pouco mais poéticos, eles são mais diretos também, né? Ele fala sem rodeios. E ele vem, fala e vai embora, né? É muito bonito, né? Ele morre no próprio livro, né? Ele não tem apego àquilo. Então, isso é uma Dakini falando, né? A Dakini veio por dentro do Tilly Norbo, falou aquilo e disse, então tá, fui. Então, isso é mágico, né? Da gente pensar. Ele não se constrói como um grande alguma coisa, nada. Ele desaparece simplesmente, né? Se dissolve. Isso é interessante pensar, né? Então, é como se não fosse necessariamente alguma coisa objetiva que a gente fosse localizar assim na nossa frente, mas é mais esse sentido de uma infiltração, que a gente não sabe se vem de cima, se vem de baixo, mas que a gente Sim. começa a sentir, né? Então, a minha sensação era bem de que era muito claro enquanto a gente estava estudando, tipo, fazia todo sentido. Mas aí eu não necessariamente aquilo fazia sentido no meu dia a dia, assim, parece que Uhum. era um outro mundo, assim. Mas talvez tenha ficado um pouco assim, uma infiltração, assim, de alguma coisa. Pelo menos eu consegui continuar a seguir até o fim, então eu acho que alguma coisa tava reverberando, Eu acho assim. muito honesto, né? Muito sincero para cada um de nós, assim, né? Porque é isso. Os tibetanos, eles dizem, olha, vocês deveriam ler no mínimo 7 vezes cada texto. Então, é como se a gente, na verdade, tivesse colocado uma coordenada no Waze e o Waze falou para a gente. Mas foi só isso. A gente não fez o percurso ainda, né? Fez um pedacinho só. Obrigado, Dalmo. Oi, Norini. Oi, Henrique. Oi, todo mundo. Eu estou um pouco com o Dalmo, sabe? Esse texto me desconstruiu muito, porque na realidade eu fiquei um pouco naquela coisa do poder, né? Onde há energia, há poder, e isso ficou na minha cabeça. Assim, eu dei conta que o tempo todo desse estudo eu estava com a minha energia tão, sabe, tão espalhada, tão atolada, que naquele momento que eu estava prestando atenção, ok. Mas aí depois eu estava assim, é como se a energia não tivesse ficado em lugar nenhum. E como ele fala ali da energia o tempo inteiro, de repente eu falei assim, gente, onde há energia há poder, ou seja, o poder espalhou para todos os cantos, a energia explodiu e eu não sei mais onde eu estou. Então, o que eu decidi, né, que eu fiz a mesma coisa. Hoje eu peguei o texto, eu peguei o estudo, eu falei, bom, vamos lá que a gente agora vai encarar isso aqui com mais tranquilidade. E comecei a reler, sabe? E comecei recomecei a ouvir os áudios, e aí eu vi o quanto as coisas passaram e aonde eu não estava. Então ficou muito claro para mim onde que eu não estava. Eu estava por aí. Então, assim, eu acho que para mim o estudo é lindo, maravilhoso. Ele é uma preciosidade, né? Assim, o livro, mas que vale, como você falou, 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes, até chegar a alguma coisa, sabe? Até aprofundar. É isso. Obrigado, Norini.
A Lúcia está aí ainda? Oi. Oi, Oi, Henrique. Lúcia. Oi, querido. Primeiramente, assim, muita gratidão, sabe, por você nos acompanhar nesse processo, né, de leitura, porque o livro não é um livro fácil, né? É um livro, assim, extremamente poético, muito profundo, né? Denso, e eu me senti, assim, muitas vezes como se eu tivesse num sonho, sabe? Que eu acho que talvez fosse as infiltrações, entende? Mas que às vezes eu entendia, é a mesma sensação que eu tenho nos retiros do Lama, sabe? Parece que eu estou num sonho, assim, é outro lugar. E assim, eu entendo naquele momento, sabe? Eu percebo, sinto aquilo como é isso, mas depois as coisas escapam, sabe? A sensação que eu tive foi de essa sensação mesmo de, né, de estar no sonho. E uma coisa que eu senti também, assim, nos finais dos estudos, eu me sentia tão impactada, sabe? E que eu acredito que isso não aconteceu só comigo, que eu percebia que o grupo ficava em silêncio. Você perguntava muitas vezes se alguém queria falar, e eu sentia que as pessoas estavam em um lugar de silêncio, entende? E assim, gente, eu apaixonei, sabe, com esse livro, assim, é maravilhoso, é um livro que eu preciso ler muito, eu sinto a mesma sensação, senti, né, que a Norine se colocou, em alguns momentos eu estava por aí, sabe, e em alguns momentos eu estava muito presente, eu senti aquilo, e eu acredito, sabe, assim, da mesma forma que eu acredito nesse mistério do Sansara, sabe, eu acredito demais nesse mistério da mente de sabedoria, sabe, e eu estou em busca disso, sabe, é o meu caminho, é esse mesmo, é o que eu acredito, entende? Eu acho que é isso é o que existe de mais real, entende? Essa sutileza última, entende? E assim, ó, gratidão por tudo. Foi muito bom, porque sem você eu iria estar sempre por aí com esse livro. Muita gratidão, Henrique. Obrigado, Luciano. E quem me falou desse livro muitos anos atrás foi o próprio Lama. Não tinha em português, né? Magic Dance. Então, agradecer a ele, né? Veio dele. Pois é. Muito bom, Obrigado. sabe? Muito bom. E assim, também, isso, assim, me dava uma força, sabe? Assim, é isso, assim, de acreditar no Dharma, sabe? Gente, é isso. Entende? Então, assim, foi muito rico, sabe, Henrique? Muito rico. Porque, assim, embora, né, porque eu acho que ele fala de um lugar que eu ainda não tenho acesso, entende? Que, assim, são só, é como se fossem faíscas, né? São as infiltrações, né, que você fala, entende? Mas é isso. Muito obrigada. Obrigada ao grupo, foi muito bom esse estudo. Obrigado. Oi, Jamie. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos. Tá frio aí, né, Henrique? Agora tá melhor. O pinhão e o chá, tô melhor. Aqui na Bahia estamos né, Teca? Estamos em terríveis 20 graus. Nossa. Tá super frio, gente. Tá super frio. Eu já baianei de vez. Eu tô com muito frio. Tô aqui com meia, com calça, sabe? É engraçado. Henrique, olha, você escreveu no grupo, né, que era para a gente... Comigo esse percurso foi bem interessante desse livro, porque na hora que eu li Dança Mágica, eu adoro a dança e adoro magia. Então, o título já me prendeu, né? Eu disse, nossa, vai ser uma dança mágica, que legal, né?
Mas quando eu vi que tinha essa conexão com a questão dos elementos e relacionado às daquines, ali, pronto, capturou toda a minha atenção, e não só a atenção, mas eu acho que foi um tipo de... Como é que eu posso definir isso? Eu não sei se... É como se fosse uma devoção, porque eu estava dentro de uma busca, assim, de uma certa conexão com... Não é conexão, uma reconexão com a questão da natureza, né? O livro foi me mostrando que o processo que a gente faz na vida nos aliena tanto de nós mesmos que a gente vai ficando ignorante daquilo que a gente tem, né? E o livro foi trazendo cada coisa, assim, os poemas, quando ele fala da água, da terra, do fogo. Eu disse, gente, quisera eu algum dia na minha vida ter a possibilidade de falar dessa forma das coisas, sabe? Era uma linguagem tão bonita, mas também tão profunda, que às vezes eu tinha que ler 2, 3 vezes o mesmo poema. Mas eu disse assim, olha, não vou ficar me prendendo na palavra, nem na perfeição da palavra. Eu fiquei, em cada capítulo, tu diz, tenta separar os trechos que você mais gostou. Aí, assim, como eu tenho uma mania de todo livro que eu leio, eu rascunho, escrevo, faço desastre, e eu achei o livro tão bonito que eu disse assim, eu vou fazer o contrário, não vou escrever nem rascunhar nada, só vou lendo e vou fazendo a prática, e vou lendo e vou fazendo a prática. Mas eu te juro que depois do capítulo, eu aguentei até o capítulo Hábito, Sonho e Tempo. Depois daí eu disse, não dá mais não, gente, é impossível brigar contra esse hábito, e aí eu comecei a rascunhar, a escrever, botar post-it, a fazer um bocado de coisas, e era simplesmente porque cada coisa que além do me impactava de tal forma que eu ficava quase 2, 3 dias, às vezes a semana inteira, e até hoje olhando para aquilo e tentando observar essa dimensão sutil. Acho que o que mais me tocou é que talvez o livro me convidou o tempo todo para tentar sair dessa questão conceitual, né? E ir para o sutil, né? Essa questão da energia. Eu comecei a observar essa questão da energia. E se você me perguntar, vocês disserem assim, qual foi o capítulo que você mais gostou? Eu estou de acordo com todo mundo, assim, acho que todos me prenderam. Mas esse capítulo sobre mistério e cura, eu achei o mais fantástico do planeta. Assim, esses dois me prenderam porque eu saí do estudo dizendo assim, é isso? Eu acho que a gente tem essa possibilidade de acreditar no que não é visível, mas que está presente, né? E eu acho isso tão bonito, porque eu acho que eu sempre acreditei no que não podia ver. Eu acho que eu já falei isso outras vezes aqui. Eu sempre apostei que as coisas não se resumem ao que a gente vê. Então, acho que isso mexeu bastante. E o capítulo de cura, esses dois me conectaram com isso, justamente até porque essa busca, não só pela conexão com a natureza, me trouxe uma questão recentemente, que é essa reconexão com o feminino. E até no budismo eu senti essa falta, né? Às vezes dessa conexão com o feminino, né? Com aquilo que a gente tem de capacidade, sei lá, de vida, mas vida não só no sentido de parir, mas de vida, de abrir possibilidades para o mundo, para outras questões. Então, eu fiquei pensando sobre isso e meditei bastante, aproveitei como prática, e eu acho que vai ser um desses livros que vai ficar na minha cabeceira da cama, e sempre vou aproveitar para ler, e vou voltar, e vou fazer. Eu adorei muito ele. E compartilhar com todo mundo aqui, né? Acho que cada comentário, cada coisa que foi trazida foi tão rica, tão valiosa, né? Da gente poder perceber essas sutilezas, mas também esses aspectos grosseiros, essas coisas que a gente conecta com a vida cotidiana. E eu acho que essa dimensão da energia, ela tem ela tem grande papel no nosso processo. Eu não digo só no processo do budismo, mas no processo que a gente faz no mundo, né? Para poder justamente ter essa capacidade de poder
de não estar reagindo o tempo todo e simplesmente também acolher e tentar relaxar cada vez mais, né? Que esse é um desafio, acho, para todo mundo, né? Então, infelizmente, eu não ia colocar, não posso colocar fogo no parquinho, porque realmente o texto e o estudo foi muito bacana e levanta várias contradições. Eu várias vezes me questionei muitas coisas, você fica até desconfiando, né? Mas para mim, desconfiança hoje não é uma coisa negativa. Acho que quando você se dá a possibilidade de desconfiar, né? Você fica mais curioso, vai lá, corre atrás, olha para ver se é isso. Acho que me empurrou mais para a prática. Fiquei muito mais consciente dessa questão energética. Quando eu falava alguma coisa, eu sentia que estava muito acelerada. Quando não falava e queria com vontade de falar. Quando dormia e a energia do sonho não deixava, da mente não deixava dormir. Acho que todas essas questões foi muito bonito. Gratidão. Legal, obrigado, Jamie. Obrigado. Oi, Teca. Não estou te ouvindo. Tem que abrir. Opa. Oi, Agora sim. Henrique. Oi, Sanga. É um super presente, Henrique. Essa Sanga, eu acho que a gente foi arrebatada, assim, realmente, num momento tão delicado, né, que a gente vive, e realmente a gente fica sem palavras. Assim, é um livro de cabeceira mesmo, assim, né? E eu fiquei vendo também, assim, como esse livro, o fluir dele, né? A gente vê esse aspecto denso, né? Assim, que ele é forte, é tão, né? Assim, marcante realmente, tudo. Mas ele tem esse outro aspecto, né? Tão fluido, tão leve, né? Da poesia, né? Em cada capítulo. Na introdução mesmo, a introdução ele já acolhe a gente, já tem esse elemento água tão forte assim, né? A introdução é muito doce, eu fiquei relendo ela assim, eu digo, poxa, você nem imagina que vai entrar num negócio assim tão, né? Num rio, é um rio que vai ser mas é um rio, a gente tem a sensação inicial, eu tive essa sensação assim, de água, né? Me senti acolhida, disse, nossa, fui arrebatada, eu já fiquei querendo, né? Então o livro foi assim, realmente muito assim, maravilhoso. Mas eu tive a sensação, Henrique, que você também colocou aí algumas pessoas, de que não é um trabalho assim para análise, assim, né? Não é esse texto linear, assim, é uma coisa da contemplação mesmo, como a Jamie estava falando, né? É de contemplar, é da gente sempre voltar, e faz e volta, e volta, e vai. E várias vezes isso em momentos, né? A gente vai girando isso na vida da gente, em momentos diferentes, né? Em horários do dia diferentes, né? Para ver quando é que a gente está com esse espírito mais aberto, né? Para a gente adentrar, porque realmente tem esse aspecto que a Célia, eu acho, a Célia falou também, na coisa dessa paisagem mágica, né? Que a gente é levado para outra paisagem, para outro lugar mesmo, né? Assim, tal. Achei isso assim, super bacana, né? E ele traz essa coisa dos 5 elementos, de falar da energia, dos 5 elementos, que é algo tão diferente para a gente, né? Como Emiliano estava colocando, a gente não tem essa base, né? Na nossa educação, na nossa formação, condicionamento, a gente não tem base de energia, de 5 elementos, de medicina, de cura através disso, né? Tudo isso que ele vai nos introduzindo, né? Nos instrui, nos introduz assim, mas eu senti também assim uma coisa assim, uma suavidade realmente, né? Uma coisa assim bem né? Que não é um tema denso, né? Assim, a gente pode dizer assim, é sério, né? Algo muito sério, muito mas que ele traz nessa mente brincalhona, né? Nessa metodologia lúdica, leve, às vezes, porque sempre tem um pouquinho de poesia,
sempre tem algo que relaxa a gente, que a gente se sente incluído, assim, tipo assim, ops, eu acho que entendi um pouco. Algo pega a gente, ele consegue, né? Então, é uma obra assim que traz esse algo mágico que captura a gente, não pelo racional, pelo denso, pela essa coisa chata que eu mesmo fui uma aluna assim que eu dei trabalho, eu não gostava da escola, né? Aí que tá rindo já. Eu super dei trabalho, né? Até encontrar um professor que gostasse de mim, né? E, inclusive, ele hoje faleceu aos 82 anos de idade, o professor Jaime Barros, né? Que foi um mestre assim, de português, de língua portuguesa, e que ele olhava para mim e dizia: mas você sabe por que você está nervosa? Eu disse: ai, professor, porque tem as tal das prova, aí tudo é uma prova, uma avaliação, outra. Aí ele dizia: e onde é que você quer fazer sua prova hoje? E ele me deixava ir escrever onde eu quisesse, lá embaixo de uma árvore, do outro lado. E ele tinha todo um método muito acolhedor comigo, para que eu não ficasse tão neurótica, né? Assim, tão sofredora, uma peixinha fora d'água, assim. Então era um fofo mesmo, né? E hoje assim eu faço muita gratidão, né, por ter tido professores assim que tinham uma outra visão, né, assim. E eu entendo Emiliano quando ele falou, eu até botei assim, ok, ai, que bravo, porque a gente precisa salvar, né? O Lama tem tido essa preocupação, essa ação, né, da gente salvar nossas crianças, porque muitas delas desistem, né, e se vendem, e se corrompem, e se, né, transviam por conta de não se adequar nessa linguagem, uma linguagem tão rígida, tão séria, que não brinca, que não dá espaço, que não é emotiva, que dói muito, né, que dói muito, e a pessoa perde a motivação, o entusiasmo, vai perdendo todos os lungs, como o Emiliano trouxe numa fala muito bela, assim. Mas a gente vai perdendo tudo, né? E por fim fica um caquinho, né? Né? Então acho que é isso, assim. Mas eu achei assim de uma riqueza mesmo, né? As instruções tão delicadas, teve uma aqui que eu cheguei a riscar, que eu achei uma coisa assim que eu disse: nossa senhora. Ele fala assim, tipo assim, o sutil e o grosseiro não são separados. Tente ver o sutil, o mistério, em coisas comuns. Não é? É como se fosse assim, para a gente realmente tentar. O Lama diz isso direto, Titi Nahan também falava isso, para a gente tentar ver lavar pratos ou fazer qualquer coisa, uma atividade doméstica, né? De uma forma leve, de uma forma, né, vendo o sutil, vendo, né, coisa muito fofa. Vou guardar também aqui, reler, e gratidão a todo mundo. Henrique, que escolheu isso aí, que teve paciência, né, para ouvir a gente, para essa troca tão pontual, com coisas também tão lindas. Você, Henrique, trouxe também muitos outros ensinamentos para ajudar a gente, né, citando os sutras, facilitando nossa... Gratidão, Henrique. Obrigado a todo mundo aí. Um beijo, gente. Obrigado, Teca. Mas Opa, tudo bom, Henrique? Oi, pessoal, boa noite aí. Então, vou tentar ser bem sucinto aí para deixar espaço para outros, né? Mas, assim, eu confesso que, assim, teve alguns encontros que, cara, eu boiei total, assim. Aí eu sempre ficava pensando assim, poxa, será que ele é tão complicado assim? Ou será que eu que estou desatento? Aí, às vezes, eu achava, não, isso sou eu estou desatento, a minha mente está viajando, né? Mas eu acho que tu tem toda a razão, né? Que é o tipo do livro que tem que ler 7 vezes, né? Pelo menos, para entender. Porque ele tem, eu acho que o ponto alto dele, assim, uma das coisas que eu destacaria é a originalidade como ele trata os temas, né? Ele trata de uma forma muito original, né? Diferente de qualquer outro
mestre, né? Porque é tal coisa, o Dharma é um só, né? Assim, todos os mestres estão ensinando o Dharma, só que cada um ensina de um jeito, né? E ele é muito original, né? Então aí a gente vê que a fruta não cai longe do pé, né? Agora a gente sabe de onde é que saiu o Dzongtsar, né? O Rocher, né? E Quem agora, sabe ler um pouco inglês deveria ler a biografia dele. Uma breve fantasia de um himalaio. Em português seria assim, né? Tem inglês. É sensacional. A biografia dele, sensacional. que legal. Então, e só para concluir, assim, nos encontros que eu não boiei, que eu entendi, assim, eu Os gostei mais muito. sinceros sempre são os melhores. Os que eu não boiei, eu gostei, viu? E eu gostei, assim, tu viu, eu não estou botando fogo no parquinho, mas eu pelo menos Eles são os risquei um melhores. fósforo, né? Então, assim, nos que eu entendi, eu me marcou muito, assim, aquele do respeito, né? Porque respeito, eu acho que na nossa cultura ocidental a gente tem uma conotação até, não vou dizer negativa, mas uma coisa meio rançosa, assim, respeito é uma coisa meio antiquada, né? E ele trouxe ele vestiu uma roupagem no respeito que eu achei muito incrível aquilo. Ele deu Elegante, outra, hein? muito elegante. Ele deu uma outra dimensão para a palavra respeito. Eu achei impressionante aquilo, viu? E o capítulo da arte, obviamente, né? Aquele dia, inclusive, foi dois encontros sobre arte, né? O primeiro, inclusive, assim, foi muito engraçado, porque foi justamente o dia que tu trouxe aquele trechinho que eu traduzi do livro do Trungpa, né? Cara, eu estava saindo do hospital onde estava meu pai internado, né? E eu pensei, não, agora eu vou ter que ir, porque tem um encontro. Aí eu disse, não, já está na hora. Aí eu liguei o celular, indo para o estacionamento, aí a ligação caía, e tu falando assim, o Zé, mas eu acho que o Zé está ali, eu vou ler um trecho que eu nem pedi para ele, mas eu acho que ele autoriza. E a conexão caindo e voltando, foi hilário aquele dia. E era um dia, né, depois eu acabei vendo a gravação, ainda bem que existe a gravação, né? Então foi isso, assim, eu acho que é um livro para voltar várias vezes, assim, para ler várias vezes, né? E a sensação que eu tive é que foi que nem uma expedição, assim, no meio de uma floresta, o Henrique estava, não, vamos por aqui agora dobra aqui. Pessoal, não vamos se perder, vamos todo mundo atrás de mim. Foi muito bom aí. Valeu, gratidão. Obrigado, Zé. Oi, Gabriel, por favor. Bom, Henrique, boa noite, pessoal. Minha sensação foi uma coisa que mistura a Norine com o Zé, assim, né? Teve dias que eu estava totalmente disperso e a energia oscilando demais, né? Desde março do ano passado. Aconteceu muita coisa nesse período, né? Eu estava vindo de uma prática bem regular, assim, bem constante, desestabilizou completamente, né? Por causa de pandemia e de outras questões, né? Grandes mudanças, né? Mas eu sempre tive muita conexão com essa prática dos 5 lungs, né? Quando eu perco essa constância, é o que normalmente me traz de volta para retornar aos poucos, né? Começar de novo a prática formal, a meditação principalmente, né? E veio nessa hora que eu estava mais precisando, né? O começo do estudo, assim. A gente já sabia que ia ter que mudar de cidade por várias questões e falou, não, vamos tentar, né? E só agora, assim, nos últimos 2 meses, que eu comecei a me refamiliarizar com prática na almofada, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, o que eu percebi foi que eu tenho essa facilidade acadêmica, né, de
ficar teorizando e conjecturando muito em cima das coisas por causa do que eu faço, né? Do meu trabalho depende disso, então... E eu levo as coisas para um lado muito pesado, muito denso, muito teórico, né? E justamente esse texto trouxe essa leveza e essa liberdade de não ter que olhar para as coisas desse jeito, né? Porque porque meu processo de trabalho é super teórico e depende disso, né? E levar isso para a prática também acabava ficando super paranoico, a palavra certa, assim, né? Será que eu estou entendendo bem esse conceito ou não? A gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? Mas foi muito bom por causa disso, né? Mas ainda assim eu tenho essa sensação de que minha energia focava nos dias que eu não estava boiando no estudo, e fora do estudo dispersava para todos os lados, né? Então, foi bem interessante conseguir observar isso, inclusive, né? Então, tem dias que dá para perceber hoje, né? Estou sentado, trabalhando, sinto alguma coisa, alguma ansiedade, já dá, a gente já dá para perceber os desequilíbrios, né? Dos elementos, respira, tenta voltar, dá uma voltinha, procura algum elemento grosseiro, então vou na terra, ali nos vasos da varanda, né? Ou vou na água, no aquário ali, e tento conectar com um elemento grosseiro para tentar equilibrar o sutil, né? E aos poucos, toda essa bagunça aí que a gente está passando, né? Que atrapalhou a prática, assim, tá tendo menos peso nisso, né? Tô sentindo que devagar tô reconectando com os estudos, com a prática, com as falas do Lama, né? Que fazia tempo que eu não conseguia acompanhar também, porque eu acho que eu tô tendo uma overdose de tela, né? Muitas reuniões e muitas coisas assim que eu tenho precisado ficar longe de computador, né? Periodicamente, assim, fim de semana para mim tenho desligado, porque esse contato virtual está muito intenso e é muito cansativo, né? A falta das relações, da proximidade das relações com as pessoas está sendo muito cansativo, né? Então, e esse estudo, essa prática e a prática dos 5 lungs ajuda muito, né? A gente dar essa equilibrada na energia e diminuir esse cansaço, assim. Mas é isso, essa sensação. Obrigado, Gabriel. Quem nunca falou? É hoje. Henrique, boa noite. Oi, Angela. Oi, não é que eu nunca falei, né? Eu já falei, mas eu falo bem menos do que eu costumo falar aqui, já vou dizer. Achou dessa conversa toda Eu escuto muito, mas também falo muito. Quando eu abro a boca também eu falo muito. Mas eu estava aqui, enquanto escutava, eu estava me lembrando, né? Porque você falou que começou em setembro, né? Eu falei, gente, eu entrei na tutoria, né? Tive
uma conversa com você e cair aqui nesse estudo. Então, agora eu estava revendo, e nessa sanga, né, que eu conheço Teca, conheço Jamie da sanga daqui de Salvador, e Ivone também, que participou no início, mas eu fico assim, eu fico um tempo para ver, né, para escutando primeiro, para depois poder, assim, sei lá, assimilar, eu acho. Mas, assim, né, como é que funciona essa ação? Eu tenho os dois extremos, às vezes eu acho que o capítulo dos que mais me tocou foi esse, o que mais me tocou, dos que mais me tocaram, e o que mais me tocou talvez tenha sido esse que trabalhou a questão dos extremos, porque eu sou super conceitual, assim, aquela coisa psicanalista, estudiosa de Lacan, aquela coisa complexa, e ao mesmo tempo eu sou muito artista também, né? Então eu tenho esse lado assim, cantora bissexta e compositora bissexta, mas aí eu também me envolvo muito com esse outro lado aí que esse livro trouxe. Eu acho que para mim foi meio complexo assim, esse estudo, assim, ter começado a tutoria já assim, né, com ele, e ao mesmo tempo foi extremamente aliviador também, por um lado, porque eu vinha num estudo assim do budismo de pouco tempo, e muito assim, né? Então, os 12 elos, aquela coisa bem assim, né? Enfim, mastigadinha, assim, e assim, tá com esse livro assim em mãos, no coração e na alma foi bem legal. E escutar todas que você trouxe, toda a sanga aqui de tanto tempo, que já estão há tanto tempo aqui, né, no budismo, trazia também, para mim foi experiência incrível, assim, mas eu ainda estou me refazendo dela. E também, esse final, como o Francisco falou, gente, esse final, eu sempre tenho dificuldade enorme de finalizar livro. Eu fico com saudade do livro, eu não quero terminar aquele livro. Então, eu começo vários livros e para não terminar nenhum. E esse livro, nossa, que final é esse? Esse final me abriu para todos os finais de todos os livros que eu não consegui finalizar. Enfim, era o que eu queria assim, trazer e agradecer, claro, a esse acolhimento aqui de vocês assim, e de Henrique também, né? Obrigado, O baiano tem essa característica que eu fico me policiando, porque eu vou entrar num grupo, gente, só de gaúcho, de sulista, gente, eu tenho que controlar. Como o Teca falou, e Jamie, que é um calor, então esse calor da Bahia, a gente fala, a gente é muito. Olha, eu não paro de gesticular as mãos. Então eu fiquei muito controlada, então, porque eu achei, meu Deus, gaúcho, aquele frio, aquela coisa séria. Eu tenho que controlar meu lado bem espontâneo. Então, deparar com esse livro foi bem legal. Legal. Obrigada. Legal, obrigado. Oi, Henrique. Oi, Fernanda. Eu nunca falei. Eu caí de gaiata aqui, na real, mas eu queria te agradecer por ter me recebido. Eu estava lendo o livro sozinha e estava pirando, assim, e aí soube que você estava fazendo o estudo e pedi para participar. Então eu caí já no final. Estou acompanhando as gravações e está sendo muito, muito incrível. Eu percebo que hoje eu me pego de vez em quando, assim, pensando quando eu vivencio alguma situação que eu quero, sei lá, repetir, ou por conta de um encontro com alguém, ou sei lá, uma comida, alguma coisa que eu vi. Eu fico pensando que qualidade é essa que eu quero, que eu me apeguei, que me fez bem e que eu quero que aconteça de novo. Então, eu acho que, de certa forma, esse livro me ajuda a sair do conceito, né, e a voltar para o corpo, que é uma coisa muito difícil, mas que eu acho que é essencial. E aí, estou aqui morrendo de vergonha de falar. Obrigado por ter falado. Obrigado por ter vindo também. Mas obrigada, foi massa. Assim tá sendo, né, que eu tô acompanhando ainda os capítulos antigos. Legal. Você é de Recife, né? Sou de Recife. Legal, saudade daí. Henrique. Oi, Marildo.
Bom, me chamou muita atenção o tema do eternalismo e do niilismo, né? Ali foi muito forte, porque eu diria assim que numa primeira parte da vida eu fiz parte muitos anos de pastoral da juventude. Então, a minha formação é uma formação cristã. E esse campo do eternalismo é muito forte em algumas correntes, né? E aí depois, quando eu acessei um outro campo, que eu fui ser militante, sindicalista, daí eu atingi o campo do niilismo. Então foi muito forte essa constatação de que o Buda ele faz outro movimento, né? Ele tem outro bailado com isso aí, tem vou chamar assim, um caminho do meio. Então, as expressões ali colocadas do niilismo e do eternalismo, mesmo que eu já tenha um afastamento maior do eternalismo, mas vários elementos niilistas são muito fortes. E eu imaginava, vendo o título, porque eu comecei a ler o livro, depois eu decidi não ler mais o livro e acompanhar, ler ele no estudo depois da sequência. E então eu imaginei que quando chegasse na parte ali das crenças, né, e que seria muito forte pela formação, né? E esse tema de falar dos fenômenos para mim foi muito forte, porque eu sempre tive muito arraigado a fenomenologia, digamos assim. E aí ele é um maestro, né? Ele vai maestrando esse tema com muita sutileza. E depois o que talvez mais me agradou de todo mesmo foi a mente brincalhona, né? Essa posição da mente brincalhona, ainda mais dentro do caminho, eu vou generalizar aqui, do caminho da espiritualidade. Isso meio que é um tabu, assim, tu me entende? Uma seriedade, e ele movimenta muito isso, né? E eu achei legal porque ele dialoga com as tradições budistas, mas não adjetiva nenhuma, ele vai colocando vários quadros, né? Ele não ficou adjetivando o certo ou o errado, né? Mas mostrando essa situação, assim, que eu estudei ela, na realidade, foi no passado, há muitos anos atrás, quando eu conheci o Nagualismo. O Nagualismo vai falar sobre o emburramento, né? Sobre essa formação que a gente tem, muitas vezes, de conquistar as coisas ou chamar atenção pelo emburramento. Então, isso me trouxe bastante lembrança desse estudo e de muita qualidade, né? Então, eu agradeço, porque o livro todo foi muito espetaculoso. Gratidão. Obrigado, Marildo. Obrigado. Então tá, gente. Acho que a gente vai encerrando. Semana que vem, deixa eu pegar aqui. A gente vai começar esse livro. Ele se chama Fases da Natureza da Meditação sobre a Natureza do Vazio. Ele é um texto que a editora do SEB, a editora Bodhisattva, acabou de lançar. E é um texto que foi sugerido pelo próprio Lama que fosse publicado, né, em português. E o próprio pessoal da editora do SEB, da editora da Bodhisattva, cuidou da publicação. Ele foi traduzido pela Helena Balducci. Ela é uma aluna próxima do Khenpo Tsutrim Gyatso. Ela mora há muitos anos já nos Estados Unidos. Ela foi aluna do Trungpa ainda, quando ela chegou nos Estados Unidos, nos anos 70. E depois da morte do Trungpa, ela se tornou aluna do Khenpo Tsutrim Gyatso, que foi um dos mestres que acabou adotando a sanga do Trungpa, né, assumindo esse papel de liderança pela realização dele, né? E o primeiro livro dele, que foi publicado pelo SEB, foi o Sol da Sabedoria. Mas esse texto aqui é como se ele fosse mais... ele é mais pedagógico, vamos dizer assim. Ele vai falar em etapas, ele tem um passo a passo, né? Eu acho que ele
talvez seja um pouco mais trabalhável, né? Embora o assunto não seja necessariamente tão fácil, né? Mas a gente vai aos poucos e olhando para esse tema, né? Basicamente o que o Lama Santam tem falado desde sempre, né? Então, se a gente quiser chamar isso de coemergência, vacuidade, né? Aí aqui ele vai, então, nos apresentar fases, ou seja, diferentes formas da gente introduzir essa noção dentro da nossa meditação, de uma forma progressiva. Então, como que a gente, ao sentar em meditação, pode trazer essa perspectiva, né? Então, ele vai se propor a ensinar isso, a contemplar isso, a dar dicas como fazer e assim por diante, né? Então, é um livro muito interessante nesse sentido. E eu tô um tempo já, desde março que eu estou morando aqui em Viamão, eu tenho ido Jatavana uma vez por mês, mas mais rápido, né? E o pessoal daqui de Viamão tem me cobrado que eu convidado, né, que eu oferecesse algum estudo aqui por Viamão. Porque eu me dei conta, aí quando eles me convidaram, né, eu pensei, quanto tempo faz que eu não ofereço um estudo dentro de um SEB? Eu me dei conta que faz desde 2009, que foi quando eu fui embora do Caminho do Meio, né? 12 anos, né, que eu ofereci a última vez um estudo por dentro de um SEB. Que na época estudava o Gampopa com o pessoal aqui em Viamão, né? Não usava internet, né, para estudar nem nada, era presencial aqui. Era uma tradução ainda em andamento, né? E aí eu me dei conta que esses anos todos eu vinha sempre oferecendo dentro de um grupo restrito, né? Vamos dizer assim, como esse aqui da gente, né? Ou seja, é um grupo que ninguém fica sabendo, basicamente, né? Um grupo mais interno. E aí eu achei que poderia, talvez, abrir o estudo, né? Já que a gente vai estar começando esse texto, esse assunto também, num certo sentido, um pouco do zero, né? Que ele pudesse ser aberto desde o início. Então, ele vai ser através do Zoom daqui de Viamão, do Zoom do Caminho do Meio. Eu vou passar depois para vocês direitinho o endereço. Mas aí, às quartas-feiras, vai passar a ser no Zoom daqui do Caminho do Meio. E aí vai ser aberto, vai ser divulgado. Se vocês quiserem espalhar, convidar, vocês fiquem à vontade. Ele vai ser gravado também, quem não puder da mesma forma, né? Ele vai ser gravado igual. Mas aí ele provavelmente vai ter mais gente, né? Ele vai ser aberto. E vai ser um pouquinho mais tarde. O pessoal aqui pediu para respeitar o horário do Puja do Buda da Medicina. Então ele vai estar começando às 8. Que das 7 às 8 o Lama faz no Bacupari, a Sangha faz também o Buda da Medicina, né, das 7 às 8. Então a gente vai estar começando um pouquinho mais tarde, às 8 horas, né? Então, ele vai ser das 8 às 9h30. Às quartas-feiras sempre, né? Então isso aqui, a partir da quarta da semana que vem, a gente vai estar começando isso. Já tem uma divulgação no site do SEB que está pronta, eu vou passar o link, depois ali eu boto no grupo. Aí vocês já ficam sabendo. Não tem inscrição, é basicamente o link do Zoom do Caminho do Meio. Né? O texto ele já está disponível. Eu acho que ele não tem no Kindle, ele não tem formato digital, ele tem só formato impresso. O estoque está tudo aqui em Viamão e as meninas mandam daqui, daí, né, da Bodhisattva, né? E a compra do livro, quem quiser, acho que ela pode ser feita pelo site da Bodhisattva, né? O site do SEB, acho que tem o link também, tá? Acho que ele está nas plataformas já. Qual o autor, Henrique? Como? Qual o autor? Ele se chama Khenpo-Tsu Tringyensu. Ah, tá. Ele é o mestre do Dzogchen Pola Rinpoche hoje, né? Legal. Ele é uma figura, tem uns vídeos dele no YouTube muito engraçados, assim. Ele tem uma cara de louco, assim, muito interessante, né? Um super yogi. É sensacional. Ele tem uma com umas espadas, assim, tipo de Jedi, só que de criança. Engraçado.
Ele é uma figura. E um Buda, né? É um Buda. Ele tá velhinho, ele mora no Nepal hoje. Ele é vivo ainda. Ele é vivo ainda. Ele deve estar com uns quase 90 anos, eu acho, ou mais. Mas ele tá lá, ele não tem viajado mais, né? Ele tá mais quieto agora. Esse livro, ele é um conjunto de ensinamentos dele dos anos 70 ainda, quando ele começou a vir ao Ocidente, né? Então, isso já tem uns 40 anos ou mais, eu acho. Mais de 40 anos, né? O nome do livro é Fases da Meditação sobre o Vazio, é isso? Sobre a natureza do vazio. Sobre a natureza do vazio. Uhum. O Zé botou ali no chat o link da Bodhisattva, né? Vocês podem ver melhor também. Tá, e depois você repete o livro que você falou, que é sobre a biografia do Tinley, não é? Eu mando ali o link. Uhum. Eu Depois mando. você manda, se lembrar? Eu mando sim. Tá, obrigada. Tem umas Oi, fotos Rick. ótimas. O livro tem Oi. como retirar ou é enviado pelo correio? Ou tem como retirar? Retirar seria onde? Pois é, não onde for para retirar. Eu digo assim para agilizar, Não, né? eles mandam pelo correio. A Tá. compra, né? Quem quiser comprar, as meninas enviam pelo correio. Acho que é postagem simples, né? Mas chega. Então tá bem. Então, a gente vai fazer a dedicação. Obrigado. Obrigado a vocês pela aventura. Certamente não teria funcionado se não tivesse vocês também. Não tem como não, né? E obrigado pelos insights de vocês. Me ajudou muito também a ver pontos, né? Na verdade, a gente está fazendo uma contemplação conjunta desse tema, né? Desses assuntos, né? Cada um acende uma lâmpada em algum canto, né? Assim a gente vai iluminando devagarinho. Então, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem Lop Chosun Ring Lo Chen Zan Lin Sa Sun Chapa Pel Dro Jiu Chosun Não Adan Hidrau Do Sung Ele Show.